Boa tarde a todas e todos os servidores e servidores técnico-administrativos e docentes do IF Goiano, do IFG e de outras instituições que porventura estejam nos acompanhando ou farão em outro momento. E a gente cumprimenta até os colegas que nesse momento certamente estão se preparando para as infindáveis jornadas do turno noturno. Essa transmissão intitula-se Realidade e Mobilizações dos Servidores Públicos Federais da Educação e é parte do planejamento realizado pelas seções da base do Sinasef em Goiás. Portanto, promovida conjuntamente pelas seções de Lusiânia, Jataí, Formosa, o Sintef-Go e suas seções sindicais de base. Trata-se, portanto, de um debate político-sindical que compõe-se nesse arco do estado de mobilização que nós aprovamos em Assembleia Extraordinária ainda no dia 25 de março. Vale rememorar que, além de reuniões, assembleias que têm sido realizadas ao longo desse período em cada campus, a depender das condições de mobilização, nós tivemos uma transmissão em 4 de abril, com a presença do professor Davi Lobão. Em 28 de abril, nós realizamos algumas atividades de mobilização, nos campos, e na última semana, delegadas e delegados nossos participaram do Congresso Nacional do Sinasef. Nacionalmente, o 16 de maio foi definido como um marco para a deflagração de greve ou o adensamento de mobilizações das e dos servidores públicos da rede federal. Dia 21 de maio, próximo sábado, está prevista uma reunião ampliada, unificada, que ocorrerá de modo híbrido e conta com representantes das centrais sindicais FASUBRA, Sinasef e o ANDE Sindicato Nacional, com vistas a construir uma pauta de reivindicações da educação federal e consolidar o chamamento da greve da educação de forma unificada. O debate de hoje tem um compromisso, digamos assim, arrojado por esse tempo que nós temos aqui de 60 minutos, qual seja o de nos atualizar em relação às mobilizações nacionais, essas que não estão de modo alucinado rumo à deflagração da greve, mas que têm se realizado com muitas análises e precauções e, por que não dizer, algumas contradições. Ao mesmo tempo, a gente pretende discutir como, de fato, a bandeira de recomposição salarial, que é posta em percentuais, se converte em valores monetários e tem deteriorado o orçamento de cada um de nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação federal. Para tanto, são condutores do nosso pensamento hoje o servidor técnico-administrativo do IFG, Evaldo Silva, vinculado à seção de Jataí, que sempre tem contribuído com as reflexões que apresenta para nós e a compreensão que ele sempre traz do quadro nacional. E nós teremos também o professor Agenor Andrade, da área da matemática e vinculado à seção de Lusiânia. Nós temos como parceiro aqui sempre, atrás das cortinas, o Igor Barreto, que sempre nos apoia nas transmissões e outras tantas atividades do Sintef-Go. Ao agradecer a esses colegas pelo aceite e por poder mediar essa transmissão, a gente informa que o nosso combinado foi a exposição do Evaldo entre 10 e 15 minutos e logo em seguida o Agenor para exposição num período maior de 30 minutos, porque nós entendemos que a centralidade está nesse esclarecimento que a gente propõe, pelo menos, iniciar ou desenvolver aqui nessa tarde. Como tem se dado em outros momentos, nós abriremos, na sequência do tempo, 1 ou 2 blocos para interlocução com os debatedores. E o uso do chat, como a gente sempre tem feito, a gente pede que vocês registrem presença, colocando nome, campus de origem, ou se é de outra instituição, e quando se tratar de pergunta, que coloquem em caixa alta a palavra pergunta. E agora, portanto, vamos ao trabalho com você, Evalda. Boa noite, galera. Como a Janaína disse, eu sou Evaldo Gonçalves, sou servidor técnico administrativo aqui no campus Jataí. Inclusive, hoje é um dia que a gente tem sofrido com frio, espero que todo mundo esteja acompanhando isso. E para começar, eu faço a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro de pele clara, com barba, óculos quadrados, uso dreads nos cabelos, estou com uma camiseta branca e atrás de mim tem uma parede branca também. Para a gente iniciar essa exposição,
A primeira coisa que eu acredito ser fundamental que a gente diga é o momento é um momento de mobilização e, como a Janaína disse também, é um momento de extrema contradição em relação à necessidade da mobilização, a cobrança. Acredito que isso não ocorra só aqui em Jataí, mas ocorra em outros dos nossos locais de trabalho, de nossa base preocupada com as percas salariais, preocupada com o contexto em que a gente vive, relacionada não só à perda direta do poder de compra, mas ao frequente aumento dos produtos que compõem a cesta básica e os outros itens de sobrevivência fundamental dos trabalhadores e trabalhadoras, e ao mesmo tempo nessa contradição, e essa contradição traz que a mesma preocupação que carregam os trabalhadores e trabalhadoras nos mostra um pouco de desmobilização. Um exemplo que eu costumo dar é da ausência, muitas vezes, de nossos colegas nesses momentos de debate, de discussão e de mobilização. Há algumas semanas nós fizemos uma assembleia em Jataí para deliberar pela paralisação do dia 28 de maio e no dia 28 de abril, e a assembleia foi esvaziada, a gente sequer conseguiu votar. Como que a gente pode e como que a gente deve agir diante desse cenário em que a necessidade de mobilização é tão evidente e o nosso cansaço, e aí é um cansaço que é físico, mas que também é intelectual e que decorre do contexto mesmo desses 6 anos. Eu não posso nem falar que o cansaço vem só desde 2018 com a eleição de Bolsonaro, mas é um cansaço anterior, que veio talvez de 2015 e 2016, com um golpe contra Dilma. E aí nós estamos, de fato, desde 2016, sem nenhum tipo de alteração financeira, a não ser aquelas que são automáticas das carreiras, tanto as carreiras docentes quanto a carreira técnico-administrativa. E a partir do golpe lá em 2016 e da eleição de Bolsonaro em 2018, qualquer perspectiva de melhora que a gente pôde ter em algum momento se escafedeu no tempo. A gente não tem conseguido mobilizar, embora a necessidade de fato se mostre clara. Janaína também disse de parte de um movimento nacional que vai ocorrer agora no dia 21. Sábado, dia 21, Andes, Sinasef, Fazubra fazem uma reunião ampliada que ocorrerá de forma híbrida. Ela vai estar acontecendo fisicamente em Brasília, no Hotel São Marco, e vai acontecer nas plataformas virtuais. Então, aqueles de nós que quiserem participar dessa reunião ampliada poderão acessar o link, e aí pode procurar a mim, pode procurar a Janaína, pode procurar o Igor, Valmir, a galera tem o link da reunião ampliada que vai ocorrer no sábado. E o que essa reunião ampliada vai discutir no dia 21? Vai discutir, de fato, o movimento de mobilizações e, especialmente, a greve por tempo indeterminado da educação. O Sinasef Nacional deflagrou greve, foi aprovada a greve pelo Sinasef Nacional na plenária do dia 21 de abril. Então, desde o dia 21 de abril, o Sindicato Nacional deflagrou uma greve para ser iniciada agora no dia 16 de maio. 16 de maio, que foi a segunda-feira dessa semana, o primeiro dia pós-congresso eleitoral do Sinasef. Já há algum tempo, a direção nacional do Sinasef vinha articulando com Andes e Fazubra uma reunião como essa, para que as entidades da educação pudessem entrar no movimento paredista de forma unificada. Infelizmente, essa reunião ampliada não pôde ocorrer antes, então o movimento do Sinasef tem sido um movimento de vanguarda, e embora sejam poucas as sessões no país que já estejam de greve, esse número tem aumentado. Na segunda-feira, dia 16, por exemplo, estavam em greve Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal da Bahia. Ao longo dessa semana, alguns outros institutos federais já entraram em greve. Então, posso trazer como exemplo o Instituto Federal do Pará entrou em greve, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul aprovou ontem, ou anteontem, se eu não me engano, uma greve para que comece no dia 23 de maio. Então, dia 23 de maio, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul entra em greve.
O IFSUL, que é um instituto federal que fica no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, entra em greve a partir do dia 20. O Instituto Federal de Pernambuco entrou em greve já com 2 de seus campos, inclusive o campus Recife, que é o similar ao nosso campus Goiânia, o maior campus do Instituto Federal de Pernambuco, entrou em greve anteontem. Ontem, um outro campus do Instituto Federal de Pernambuco também entrou na greve, o campus Ipojuca, e lá em Pernambuco eles já estão fazendo rodadas de assembleia. Por que lá a greve não foi unificada no Instituto inteiro? Eles estão fazendo assembleias em cada um dos campos. Então, até o panorama hoje à tarde eu ainda não olhei se outras sessões entraram em greve. Mas no Instituto Federal de Pernambuco, de 4 assembleias que tinham sido realizadas até hoje de manhã, 3 campos tinham entrado em greve e um dos campos só não tinha aprovado greve. Hoje, outros campos fariam assembleia, inclusive agora deve estar acontecendo a assembleia do campus Olinda, também do Instituto Federal de Pernambuco. No âmbito específico do Instituto Federal de Goiás e do Instituto Federal Goiano, a gente tem planejada uma assembleia geral, como a que vai ocorrer entre antes Sinasef e Fazubra agora, dia 21, no dia 26, também nesse horário, a partir das 5 horas da tarde, nós vamos fazer uma assembleia política que vai debater o contexto de mobilização nas nossas instituições, no IFG e no IF Goiano. Essa assembleia, é uma assembleia unificada de várias sessões, de vários locais de trabalho diferentes, não é uma assembleia que vai deflagrar a greve no âmbito do IFG ou no âmbito do IF Goiano, mas uma assembleia que vai apontar elementos e fazer com que a gente consiga conhecer de forma mais ampla como estão as forças dos nossos locais de trabalho. E por que é isso importante? Porque não dá para a gente falar, vamos entrar numa greve, sem conhecer as nossas próprias armas e as nossas próprias fragilidades. Nesse momento dessa Assembleia Unificada, a gente vai poder conversar entre nós, expor quais de fato são essas fragilidades ou essas forças, quais são as condições que a gente reuniu enquanto trabalhadores e trabalhadoras dessas duas instituições, do IFG e do IF Goiano, para aderir ou não a esse movimento paredista. Como eu já disse, como daqui a pouco vai ficar ainda mais evidente, a necessidade de mobilização e a necessidade de mostrar a nós mesmos, enquanto categoria, e especialmente à sociedade civil e aos demais membros da nossa sociedade brasileira, porque para a gente já fica muito evidente a necessidade da greve e a necessidade do estado de greve e da mobilização. Mas a população que está fora dos IFs, que está fora da nossa rede, também tem sofrido da mesma forma como nós, e aí, embora o salário mínimo tenha sofrido pequenos aumentos ao longo desse tempo, a situação da categoria da educação federal não é... Nós somos o patinho feio do funcionalismo público federal, né? É óbvio também para a gente que as nossas carreiras de docentes e técnicos administrativos são as piores carreiras do Executivo Federal. Ainda assim, nós estamos num patamar um pouco superior ao dos trabalhadores e trabalhadoras precarizados, principalmente pela deforma da Previdência, pela deforma trabalhista, pelo fim da CLT. Então, muitas vezes essas pessoas se perguntam, vocês estão tão bem, vocês estão empregados, vocês continuam trabalhando, e aí um outro elemento que pode carregar e que é algo que a gente precisa conversar e se entender para que os outros possam entender, foi os 2 anos de pandemia em que a gente fez trabalho remoto e boa parte das pessoas ainda não entende que, embora a gente não estivesse fisicamente nas instituições, nosso trabalho não parou, os professores continuaram dando aula, os técnicos administrativos continuaram em suas funções meio que tocavam as nossas instituições que fizeram com que elas funcionassem. Acho para introduzir, é isso que eu trago para vocês. Eu tinha dito que seria bem direto na minha fala, para abrir mais tempo para que o Anderson para que o colega pudesse apresentar de fato as perdas, e na conversa que a gente teve, eu e Janaína mais cedo,
a gente ficou nessa. A minha fala é uma fala de contexto, mas que quem vai trazer os números vem agora depois de mim, e a gente vai poder debater entre nós quando ele terminar a sua apresentação. Eu agradeço a todos pela audiência e até daqui a pouco. Joia. Obrigada, Evaldo. Você problematiza, né, bastante as coisas que eu acho que vão nortear os nossos próximos diálogos daqui para frente, né, nas reuniões locais e na Assembleia, como você fez referência. Agora a gente convida o professor Agenor Andrade e agradecemos pela possibilidade, Agenor, de aprender um pouco com você sobre o nosso bolso e como é que essas coisas se convertem e às vezes estão de modo tão abstrato, né, que ganham um segundo lugar, às vezes, nas decisões que a gente toma como classe. Então, está com você, dentro do tempo que a gente pensou, seja bem-vindo. Boa tarde, me ouvem direitinho? Perfeito. Obrigado, viu, professora Janaína, agradecer a todos o convite, a professora Marisângela, que fez essa intermediação. Então, eu me chamo Agenor Andrade, eu sou professor aqui do IFG Lusiânia. A audiodescrição, então, eu sou careca, uma barba pela metade, uso óculos, sou branco, e o meu fundo tem armários, eu estou no IFG, tá bom? O intuito desse convite que eles me fizeram, então, anteriormente a gente ouviu o técnico falando sobre toda essa análise de conjuntura política, é reforçar isso mostrando as perdas, né? Normalmente a gente ouve falar que a gente está tendo uma perda percentual de um determinado valor e talvez a gente nunca tenha parado para pensar efetivamente o quanto isso reflete no nosso bolso, né? Então, a ideia dessa apresentação é partir dessa maneira. E aí eu elaborei uma apresentação que eu fiz ontem aqui na reunião do sindicato no IFG Lusiânia, e vou, de maneira resumida, tentar apresentar ela para que eu possa, ao final, mostrar umas tabelas com alguns cenários, tanto para os professores quanto para os técnicos do IFG, de quanto a gente vem perdendo mensalmente e, consequentemente, anualmente, por não ter reajustes, e mesmo quanto a gente perderia com eventual reajuste. A ideia realmente é mostrar para vocês quanto a gente está perdendo e que isso possa nos ajudar a ser mais um fator, né, nessa briga pela greve. Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês a tela para eu poder mostrar, então, o que eu preparei aqui para nós. No momento inicial, falando sobre nossas perdas, eu acredito que vocês já estejam vendo, se eu puder receber um feedback se a tela está aparecendo para vocês. Eu não recebi nenhum comentário, fico com medo de iniciar e não ter. Parece que sim, apertei o Alt Tab aqui. Então, a ideia da apresentação, como eu falei, a gente vai falar das nossas perdas inflacionárias. Então, no primeiro momento, tentar dizer o que é inflação, quanto a gente perdeu percentualmente, como o sindicato chegou no pedido feito inicialmente de 19,9%, e depois passar para as planilhas efetivamente mostrando nossa perda em dinheiro, tá bom? Então, eu começo dizendo o que é uma inflação, né? Então, assim, a gente sente, mas, né, efetivamente eu fui atrás de informações, e junto ao IBGE, então, a gente percebe que, de acordo com o IBGE, né, a inflação é o nome que a gente dá aumento de preços, né, de produtos e serviços, tá bom? Ela é calculada, né, pelos índices de preços, que são também chamados índices de inflação. E para isso o IBGE usa dois, né, dos principais índices considerados no Brasil, o IPCA, que é o oficial, e é baseado neles que a gente faz as contas das nossas perdas, e um outro chamado o INPC, tá bom? Para que servem IPCA e INPC, tá bom? O propósito de ambos é o mesmo, né? Medir a variação
de preços de uma determinada cesta de produtos e serviços consumidos pela população. O resultado mostra, então, se esses preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro, né, após essa análise. E a cesta é definida pelo pesquisa de orçamentos familiares, né, que o IBGE propõe, entre outras coisas, verificar o que a população consome, o quanto do rendimento é gasto em produtos como, por exemplo, arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, combustível, entre outros, tá bom? Esses índices levam em conta não apenas a variação do preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias, tá bom? E qual a diferença entre IPCA e INPC? A gente vê que aqui é justamente o termo amplo, né? O INPC é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor, enquanto o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Então, como falei, a diferença está no termo amplo, e justamente esse amplo é porque engloba uma parcela maior da população. Ela aponta a variação no custo de vida médio das famílias que possuem renda entre 1 e 40 salários mínimos, tá bom? Esse INPC ele se restringe às famílias com uma renda menor, entre 1 a 5 salários mínimos, né? E uma observação é que esses grupos são mais sensíveis às variações dos preços, né? Pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como comida e transporte, ok? Então, por que a gente fala tanto IPCA e como ele é calculado, tá bom? Então, mensalmente, o IBGE faz um levantamento em algumas áreas urbanas do país, coletando preço de 430 mil preços em 30 mil locais, tá bom? Esses preços são comparados com o mês anterior, resultando num único valor, que é o que a gente chama o IPCA do mês, tá? Aqui um parêntese, que quando a gente fala sobre inflação, a inflação muitas vezes, assim, ela reflete, esse termo amplo, ela reflete uma inflação média da população, tá? O que a gente precisa levar em consideração é o nosso padrão de vida, o tipo de gasto que você tem. Por exemplo, se você tem filhos em idade escolar, você tem talvez uma inflação maior do que a média apresentada, ou se você está em uma idade mais avançada, o seu plano de saúde sofre um reajuste maior. Então, a inflação ela não é algo fixo, ela também varia de pessoa a pessoa, tá bom? Então, sobre o poder de compra, já para poder puxar um pouquinho para as nossas perdas, né, que vem acontecendo ao longo desses últimos anos, tá? Se o nosso salário, né, sofre um reajuste menor do que o IPCA ao longo do ano, o nosso salário naturalmente perde poder de compra, né? Se houvesse o reajuste empatado com a inflação, o nosso poder de compra se manteria, e se a gente tivesse um aumento acima do IPCA, o nosso poder de compra aumentaria. Isso é importante porque quando eu for falar ali na frente, mostrar as planilhas, né, para refletir sobre as nossas perdas, as contas todas que eu apresento são baseadas num programa chamado Calculadora de IPCA do IBGE, mas são sempre baseados em apenas empatar ao nosso poder de compra, ou seja, não ter ganhos reais em relação à inflação, tá bom? A gente poderia pensar em cenário de, olha, queríamos ter um ganho, né? Então a diferença seria maior, mas a conta é sempre para empatar, tá bom? Então, como eu falei, a calculadora de IPCA, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para que o sindicato possa divulgar. Vocês podem consultar clicar sobre o link do calculador de IPCA e verificar realmente o que eu tenho falado aqui. É importante que vocês façam isso, tá? Ela permite, então, atualizar um valor pela variação do IPCA entre duas datas, tá bom? Através desse cálculo, é possível simular, então, a correção de uma quantia numa determinada data, usando, né, o índice de preço, e saber quanto deveria corresponder na outra data. Então, de maneira resumida, vamos supor, você tem R$1.000 em uma data passada e quer saber quanto ele deveria valer numa data atual. A calculadora faz isso baseado no índice do IPCA para a gente, tá bom? E foi baseado nisso que eu vou mostrar umas contas já para a gente, tá? Eu coloquei aqui uma tabela salarial dos professores, né, EBTT, e peço desculpa aos técnicos, eu vou apresentar ela na planilha do Excel, mas não deu para colocar porque é muito grande, tá? Mas só para a gente ter uma noção de que os valores que eu estou tirando realmente são fidedignos. Eu vou apresentar contas inicialmente sobre professores doutores ou mestres mais RSC3 de entrada inicial, D11, tá bom? Então, sobre as nossas perdas acumuladas, no período de agosto de 2019 a abril de 2022. Então, por que agosto de 2019, né? É a data do nosso último reajuste, tá bom? Nós tivemos 4% de reajuste em agosto de 2019, ainda fruto de uma greve anterior.
Então, as perdas eu tenho calculado desde então. No caso, abril de 2022 e não maio de 2022, que é o mês que nós estamos, é porque o último índice oficial apresentado pelo IBGE da inflação é referente a abril de 2022, tá bom? Então, um docente ou uma docente, doutor ou doutora do ano, né, que ingressou em 2019, tem sua remuneração, né, inicial R$ 9.616,18. Né? Enquanto a calculadora do IPCA mostra que a inflação desse período, né, acumulada, é de cerca de 25%, 25,14% para ser exato. Tá? Uma correção simples, como eu falei, para não haver ganho, apenas para empatar, mostra que esse salário de 9.616 deveria ser pelo menos, né, então, 12.033,69. Isso dá uma diferença mensal de R$ 2.417, tá bom? Uma conta similar para um professor D31, mostra que o seu salário que travado, então, desde 2019 em 11.812, deveria ser corrigido para 14.766, tá? Uma diferença de quase R$ 3.000, R$ 2.966,55. As contas aqui, gente, que eu faço, são sempre brutas, tá bom? Não leve em consideração o nosso desconto de imposto de renda, nem INSS. A gente tem servidores com 3 tipos diferentes de aposentadoria, né? Então, se uma pessoa paga a pensão alimentícia, tem mais ou menos dependentes, existe uma diferença enquanto você desconta no seu INSS, no seu imposto de renda, perdão, todo mês, tá bom? Então, esse é sempre bruto, mas você pode pensar de maneira simples, né? O seguinte: nós recebemos mais do que 50% desse valor líquido. Então, pelo menos metade desse valor líquido viria mais para você mensalmente, tá? O mesmo argumento com o professor, né, doutor D41, então peguei as classes iniciais, mostra que o salário deveria subir, então, de R$ 16.591 para R$ 20.763, tá bom? Uma diferença bruta de R$ 4.171, tá? Isso em um mês. Depois, a tabelinha na frente, eu vou mostrar isso num ano, para a gente ter um reflexo maior com todas as nossas níveis, né, do D1 ao titular e também para os técnicos, tá bom? Tem um cenário similar para os técnicos, tá bom? Só que a situação deles é pior do que a nossa. Os técnicos tiveram seu último reajuste em janeiro de 2017, né? E aí, seguindo essa calculadora do IPCA, a inflação do período acumulado é de mais de 33%, né? 33,65%. Então, o técnico, os técnicos têm diversas categorias, tem A, B, C, D, e atualmente a gente tem feito concursos para D e E, né? Nível médio D, nível E superior. Então, as contas que eu vou mostrar aqui inicialmente são só para essas classes, senão a apresentação ficaria muito longa, tá? Então, um técnico administrativo, né, de nível médio, no primeiro nível, então P17 inicial, tem desde 2017 seu salário travado em 2.466. Né? A inflação mostra que para esse técnico ele deveria ter seu salário corrigido para 3.270, né? Uma diferença de R$ 823 mensal. Tá? Entretanto, esses técnicos eles podem fazer outras qualificações, por exemplo, de nível médio pode completar uma graduação, tem uma especialização, um mestrado, um doutorado, e a gente tem uma tabela onde mostra, né, a coluna da esquerda o ano de 2017, da direita 2022, mais à direita ainda a diferença mensal. Né? Então, por exemplo, um técnico que tem a especialização, que hoje recebe, né, inicialmente 3.181, deveria ter esse valor corrigido para 4.251, uma diferença de R$ 1.070 mensal. Então, vocês podem observar essa tabela aqui, em todas elas, né, chegando no caso de doutorado, dando a diferença de R$ 1.440 mensal. Então, muito grande uma perda, né? Os técnicos de nível superior, então, portanto, nível E, eu cortei um pouquinho a apresentação, já mostrei a tabela aqui direto, a gente percebe, então, que, né, com a graduação tem salário inicial 4.180, quando hoje deveria ter pelo menos 5.587, tá? E a diferença começa em 1.406, tá? Isso para o primeiro nível, né? Entrou como nível superior hoje ou em data mais recente. Esse mesmo técnico ou técnico, se tiver, por exemplo, um mestrado, tem uma perda mensal de 2.138. E se tiver um doutorado, R$ 2.461 mensal, tá bom?
Então, como o nosso sindicato chegou em 19%, que observem que é menos do que a inflação que eu falei aqui atrás, certo? Para os técnicos, 33%, e para os nossos professores, 25%. Tá? Né? Como que o sindicato chega em 20%, que é o pedido que é travado no final de ano de 2021? Né? Então, a gente tem essa tabelinha aqui com a inflação dos anos de 2019, 20 e 21, do período, então, do governo Bolsonaro. A inflação oficial para o ano de 2019, 4,31%, de 2020, 4,52%, e de 2021, 10,06%. Observe que uma soma rápida, se a gente só somasse, né, daria 18,89%, mas a inflação não funciona assim, esses índices são cumulativos, tá bom? Você não soma esses valores para obter o resultado final, então eu quero mostrar para vocês como a gente está fazendo esse pedido, e é um pedido que, como eu mostrei nos slides anteriores, está abaixo do que deveria ser a realidade, tá bom? Então, para um exemplo bem simples, eu considerei R$1.000, tá bom? E você pode pensar em fatiar os seus salários em contas de R$1.000. Ficaria muito complexo escolher um salário de um professor, de um técnico. Então, eu peguei uma quantia simples, R$1.000, e a gente vai ver o que acontece com essa diferença ao final desses 3 anos, tá bom? E como eu falo aqui, se você pode repetir esse valor, essa conta, para qualquer valor, né, dado, tá? Você pode pegar o seu salário e repetir essas contas que eu vou apresentar aqui, trocando 1.000 pelo seu salário, por exemplo, você vai ver que o percentual é o mesmo, tá? Então, a inflação do ano de 2019 é de 4,31%, né? Ao final de 2019, gente, então, por favor, desconsidere o mal da matemática, tá? Mas eu deveria ter 1.000 mais 4,31 vezes 1.000, certo? Isso, a continha, significa que nesses R$1.000 deveria ter um acréscimo de R$43,10. Isso significa 4,31%. Tá? Seguindo esse exemplo, ao final de 2020, seu salário não deveria ser mais 1.000, mas sim 1.043, tá bom? A ele somaria-se 4,52%, resultando num total de R$1.090, tá? Esses 1.090 então, significa que, né, em relação ao salário original, deveria ter um acréscimo, né, de R$90. Então, você está falando de 9,3%, 9,03% ou 9,025% para ser exato. Então, você somou 4,31%, 4,52%, não dá 8% de inflação, mas sim um pouquinho mais de 9%. Tá? E se a gente repete o processo para 2021, a gente chega, então, que aqueles 1.000 em 2019 deveriam virar 1.199 hoje, ok? 0,93. Essa diferença, e eu peço que, por favor, desconsidere que eu digitei errado, não é 119, mas a diferença é 199, corresponde, então, ao que o sindicato, né, pede hoje como sendo 19,99%, então eu acho que a gente deveria pedir um pouco mais, como as contas anteriores mostram, tá bom? Mas o pedido foi travado em dezembro de 2021, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês, seguindo o mesmo método da calculadora do IPCA, algumas projeções, levando em consideração uma projeção otimista sobre a nossa inflação para esse ano, né, que é o que tem de oficial. Tinha de oficial até ontem, na verdade, hoje, um pouquinho antes de vir para essa apresentação, a gente viu que subiu para 7,9, mas aqui está com 7,89. Tá? E a gente vê que as nossas perdas ainda se acumulam mais ainda, tá bom? Então, seguindo a Agência Brasil, a projeção para a inflação do Brasil até a data de 2 de maio, então corrigida hoje para 7,9, era de 7,89. Tá? E a inflação até o mês de abril de 2022, deste ano, é de 4,29. Que a gente, por exemplo, vou falar que nos últimos 12 meses a inflação passou de 12% e tudo mais. Então, eu considerei o que foi os 19,99 acumulado, então de 2019 até 2021, e a conta das inflações, né, do mês de janeiro até o mês de abril desse ano resulta em mais 4,29%, tá bom? Para a gente, só deste ano, tá? Supondo que fosse possível, né, que esse suposto reajuste realmente que o governo ofereceu fosse dado para a gente, né, de 5%, e que a inflação realmente não vai superar esses 7,89 estimados, já superou na data de hoje, né, as perdas salariais docentes ficariam na casa de 18,6%. Tá? E essas contas que eu fiz são baseadas no método apresentado da calculadora do IPCA, só a calculadora te trava até a data de abril, então eu fiz tudo por uma planilhazinha. Tá? Se não houver nenhum reajuste, as perdas docentes chegam a casa de 24,5%. Tá?
Para os técnicos, né, a situação é pior, né? Havendo um reajuste de 5%, as perdas deles, só no período de, aí no caso de 2017 até 22, porque é o último reajuste deles, as perdas são de 31, quase 32%, 31,7%, né? Havendo um reajuste de 5%. Não havendo esse reajuste, as perdas beiram 40%, né? São 38,28%, né? Uma perda gigantesca, tá bom? Cenários, né? Aqui, docente, né? Sem um reajuste, como eu apresento essas contas que eu falei lá atrás, né? E ainda aqui eu fui, entre aspas, advogado do diabo contra nós, docentes, porque nós tivemos, ainda sem considerar as perdas docentes ocorridas dos anos de 2014, 15, 16, em 2019 a gente teve um reajuste de 4%, tá bom? Então, essas contas que eu digo 24,48% aqui no final, elas levam em consideração esse reajuste de 4%, tá bom? Por exemplo, se alguém tiver curiosidade, pode abrir no Sinasef, no sindicato, você encontra as nossas perdas nos últimos 10 anos, e aí o cenário é muito pior, né? Porque daí, se a gente deve, de fato, considerar esses 4% de reajuste, nós devemos considerar as perdas dos outros anos, né? E aí tem níveis, e lá é bem detalhadinho, você vê que a perda passa de 90%, tá bom? Então, 100% significaria dobrar o seu salário, quase isso, né? Ok? Então, supondo IPCA de 7,89, as perdas batem quase 25%, 24,48%, tá? Havendo o reajuste de 5%, as nossas perdas, então, ficam em 18%, tá? Para os técnicos, então, não há reajuste nenhum desde 2017, né? Então, as perdas são em 38,28%. E para os técnicos com reajuste de 5%, as perdas de 31,69%. Tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês uma planilha resumida, tá? Porque assim, a gente fala, olha, sua perda é de tantos por cento, sua perda é de tantos por cento, mas o que significa essa perda de tantos por cento, certo? O que significa para a gente em dinheiro, né? Efetivamente, certo? Então, eu tenho cerca de 9 minutos ainda para poder finalizar. Vou tentar dividir um pouco para os professores, um pouco para os técnicos, para a gente ter uma noção, tá? E aí, assim, aleatoriamente, eu vou, por exemplo, filtrar, vou mostrar, por exemplo, o que acontece com a classe D31. Você já cumpriu, D3, perdão, você já cumpriu o seu estágio probatório, você é professor. A coluna de azul mostra quanto deveria ser a nossa correção pelo IPCA, para não haver nenhum ganho. A coluna em branco é o quanto a gente recebe hoje, e aqui a diferença mensal e anual. Para o professor que tem apenas a graduação, a diferença parte de 18 mil e chega a 20 mil se você for no último nível, em D34, tá bom? Mas, por exemplo, se você é doutor, um doutor D31 tem perda anual bruta de 40 mil reais, 40.057. Um professor de D34 tem perda de 45 mil anual, tá bom? Se você ampliar essa planilha aqui, você vai ver que um titular perde quase 70 mil reais no ano, até a data de abril de 2022, tá bom? Bom, o que aconteceria em 2023 se nós não tivéssemos nenhum reajuste, tá bom? Então, só projetando aquela IPCA supostamente otimista de 7,89, tá? Então, eu travei de novo em D3 e eu vou considerar, para efeito de exemplo, doutor, tá bom? Um professor D31 doutor perde hoje 46 mil reais, enquanto um D34 perde 52 mil reais no ano, tá bom? Como eu fiz essa conta no ano, para deixar claro para vocês? A diferença mensal, é claro, né? É quanto o IPCA seria corrigido para a gente não ter nenhum lucro, né? Então, por exemplo, um professor doutor D34 deveria ter um salário de 17 mil, e nesse momento tem de 13 mil, certo? Bruto. Aqui eu estou falando só para professores DE, a conta é parecida se você for 40 horas ou 20, basta multiplicar seu salário por 1,2946, tá bom? Está aqui a planilha no canto, a gente pode depois disponibilizar para vocês. A diferença anual, gente, o professor tem 13 salários, né? E as férias são metade, né? É um terço de 45 dias, 15 dias. Então, é 13 vezes e meia essa diferença mensal. Então, você está falando de perder
52 mil no ano. Enquanto, né, se a gente ampliar a planilha, um professor titular deixa de receber, e é importante que essas perdas fiquem bem claras, tá? Não é que foi cortado o nosso salário, foi deixado de ser reajustado. Um professor titular, já próximo, então, provavelmente, de sua aposentadoria, ou caminhando para isso, perde 81 mil reais no ano. Enquanto alguém que ingressa, né, sendo doutor, perde hoje 38 mil reais no ano, tá bom? O que aconteceria com essa mesma tabela se os docentes tivessem um reajuste de 5%, né? Se os docentes tivessem um reajuste de 5%, aí, eu, como eu falei, eu vou fixar aqui em doutor, tá? Só para ficar claro, então, de branco é o que é hoje, de azul seria, então, a correção, então, a primeira correção da RT, lá atrás eu já deixei a correção do vencimento básico, aqui, de fato, então, eu vou ocultar para ficar mais claro para a gente, esse de branco é o quanto seria hoje se houvesse uma correção de 5%, tá bom? Projetando a perda comparada com o ano que vem, seria amenizado, tá certo? Mas ainda assim, um professor titular perderia 67 mil, enquanto um professor inicial, com doutorado, deixa de receber 31 mil no ano, tá bom? É uma perda significativa, né, em todos os níveis, tá bom? Então, assim, muito dinheiro. Uma comparação resumida, tá? Você pode depois olhar essa tabela com calma em todos os seus níveis, sendo, por exemplo, graduado, mestre ou doutor. Eu ocultei a planilha de especialização só por efeito de ilustração aqui, deixar tudo numa tela só. Mas você vê que as nossas perdas partem... quem perde pouco, perde pelo menos 11, 12, 15 mil reais no ano tendo uma graduação, e um doutor titular perdendo na casa de 80 mil ao ano, tá bom? Para os técnicos, então, a situação é pior um pouco, tá bom? Tem a tabela completinha dos técnicos aqui, mas aí, como é muito grande, eu falei que eu ia fixar algumas delas, né? Então, eu deixei só os níveis D e E, inicial e final do nível D e do nível E. Um técnico que tenha, então, a sua titulação mínima, certo? Então, nível D só tem o ensino médio, nível E só tem a graduação, as perdas partem de 10 mil para esse técnico com apenas a graduação, e em último nível chegam a 18 mil. Enquanto um técnico ou uma técnica que tenha apenas a graduação, né, de nível E, suas perdas partem de 18 mil e chegam a casa de 37 mil no ano, tá bom? Essa diferença anual, gente, para os técnicos é sutil em relação aos professores, porque eles também têm 13 salários, só que as férias são 1/3 do salário integral, né? Não é de 45 dias como a nossa, é de 30 dias, né? Então, essa diferença anual é 13,33, né, da diferença mensal, tá? Bom, algo parecido acontece para a graduação, né? Na graduação, então, no caso aqui, o que acontece são para os técnicos de nível médio, que têm a graduação na área direta, suas perdas partem de 13 mil ao ano, chegando a 22 mil em último nível. Está lá perto de aposentar, está perdendo. Tá bom? E aqui eu deixei, para efeito de ilustração, apenas a graduação na área direta. Existem as contas para a área direta, mas a gente tem um tempo bem reduzido, até peço desculpa por todo esse atropelo. Tá? Na especialização na área direta, um técnico de nível D perde, né, inicialmente perde 13 mil, e em último nível de sua carreira, perde 21 mil ao ano. Enquanto um técnico de nível superior perde, né, parte com suas perdas de 22 mil, chegando a 44 mil no final do ano, né, em um ano, né, perdido. Para um mestrado de nível D, parte de suas perdas de 15 mil, chegando até 25 mil em último nível de carreira. Enquanto um técnico ou uma técnica de nível superior que tenha mestrado tem perdas anuais na casa inicial de 26 mil, finalizando o ano com 52 mil de perda, tá? Em último nível, P49. Se for doutorado, olha só, observe, as perdas partem de 17 mil e chegam a 60 mil reais, né, de nível E, último nível, né, 60 mil ao ano, tá? O que aconteceria com esses mesmos técnicos se eles tivessem sem reajuste para o ano de 2023 e
projetando IPCA na casa de 7,9, como eu falei ali atrás para vocês. As perdas seriam maiores ainda, tá bom? Então, com a titulação mínima, as perdas partem de 12 mil para um técnico, né, de nível médio, chegam em 42 mil ao ano para um técnico de nível superior. Só com a titulação mínima. Se a gente passa para a graduação na área direta, os técnicos de nível médio perdem de 15 mil a 25 mil a um ano. Observe que eu estou só arredondando, né? 15 mil, sempre jogando para baixo, tá bom? Então, assim, tenha a noção que mais de 50% desse valor seria líquido para você a um ano, para que não houvesse nenhum ganho, tá bom? Só para empatar a inflação do período. Com a especialização, os técnicos partem de perda de 16 mil, batendo 55 mil em um ano. Com mestrado, as perdas partem de 18 mil e chegam a 64 mil ao longo de um ano. E com doutorado, parte de 21 mil e chegam a incríveis 74 mil de perdas no ano. O técnico está lá para aposentar, com plano de saúde sendo reajustado de forma absurda, perdendo 74 mil ao ano. Se houvesse esse reajuste de 5%, né, para eu poder encerrar a apresentação, observe que a situação ameniza, tá bom? Assim como a dos professores ameniza um pouco, mas a gente tem perdas iniciais, tá bom? De 10 mil reais ao ano. E em última análise, para doutorado, eu vou passar para o livro aqui que eu já estou para estourar meu tempo. Em última análise, chegam a 64 mil reais, mesmo havendo o reajuste de 5%, tá bom? Então, se comparar com sem reajuste, a perda, o ganho, entre aspas, é de 10 mil. Né? Então, a gente deixa de perder, né? Os técnicos, nesse caso, deixam de perder 10 mil reais no ano. Tá bom? Tem essa mesma planilha que eu fiz para os professores, eu fiz para os técnicos em todas as titulações. Então, se depois você tiver interesse de ver qual o seu piso, qual a sua graduação, se é direta ou indireta, essa planilha está bem completinha, tá? Eu peço que verifiquem as contas, se for do interesse de vocês. A gente pode atualizar sempre com a projeção do IPCA, mas em nenhuma situação a coisa fica boa para o nosso lado, tá bom? Meu intuito com essa apresentação, eu vou, então, voltar aqui para a tela, para que vocês possam, ou que eu possa ver vocês, ou vocês possam me ver. Eu vou parar de partilhar a tela. Realmente indignar, tá? Quando eu falo, né, nós, seres humanos, pelo menos, mesmo eu sendo da área de matemática, quando eu falo que eu perco 10%, 20%, 30%, eu não entendo o que é isso, certo? Quando eu mostro para vocês, de uma forma ou de outra, quanto é mensalmente essa perda, então isso dá um reflexo muito grande. A ideia é realmente indignar e mostrar que existem, sim, de fato, vários motivos, tá bom? Eu fiz questão de falar dos motivos financeiros sem olhar esses percentuais, valor absoluto perdido, tá? Existem motivos políticos, diversos motivos para a gente estar em greve, mas talvez esse tenha sido um momento, né, nos últimos 10 anos, certamente é um momento onde as nossas perdas são, assim, incalculáveis. Então, isso você pode pensar sobre o seu padrão de vida, sobre a sua forma de trabalho. O reflexo, o impacto é muito grande, tá? Eu vou parar por aqui, vou agradecer, vou pedir desculpa essa questão da apresentação da planilha e espero que não tenha agradado, mas de fato desagradado vocês com essa exibição, né? Para que a gente tenha consciência que motivos existem e são muitos os motivos para uma grande greve, tá bom? Eu acho que você nos desagrada e você também nos assusta, né, Andrade, quando você mostra esses percentuais, as perdas, né? A palavra perdas foi a que mais você trouxe, e eu diria que parece que dá em nós um silêncio, porque toda a nossa formação tem uma dimensão ética que eu acho que coloca um contexto de greve, de assumir-se para a greve como algo bastante desafiador, sobretudo pela diversidade da formação, né, que a gente tem aqui.
no âmbito do Instituto e no âmbito da rede federal. Então, as informações que você traz, elas são de um campo, de uma exatidão que me parece que são fundamentais para a gente balizar melhor, né, e colocar essas questões dentro dessa dimensão ética, ético-política, digamos assim, da nossa condição de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Nós temos poucas intervenções aqui no chat, mas o Igor reservou para nós aqui duas questões que são vinculadas, e aí eu chamo o Evaldo para dizer para nós aqui esses caminhos, né? O Anderson quer saber, Evaldo, como é que a gente pode ter mais informações sobre esse ritmo, né, da rede federal, e também se a gente consegue ter esse detalhamento aí de como é que estão, não apenas quem está deflagrando greve, mas quem está nesse passo, como o IFG e IF Goiano. E aí, Agenor, só fechando assim essa parte, do que você disse de disponibilizar para nós, me parece que também um trabalho nosso do sindicato é tentar um formato, né, uma tradução desse material e ampla circulação para que a gente possa conversar sobre isso em cada campus. Né? E aí, muito obrigada. Evaldo. Vou responder aqui ao Anderson. Em primeiro momento, quando a greve é deflagrada nacionalmente, uma plenária ou um congresso instala o Comando Nacional de Greve. O Comando Nacional da Greve do SINASEF foi instalada finalizando o nosso último congresso eleitoral, que ocorreu esse final de semana que passou. Quando o comando foi instalado, duas seções já estavam efetivamente em greve, que era o Instituto Federal de Minas Gerais e o Instituto Federal da Bahia. De modo geral, cada seção em greve pode encaminhar um trabalhador da sua base para esse Comando Nacional de Greve, que em Brasília vai articular os movimentos. Um dos papéis do Comando Nacional de Greve, além de mobilizar e auxiliar na mobilização dos locais que estão realizando assembleias, é de fazer esse levantamento. Ao final de cada dia, e aí desde segunda-feira, quando foi instalado o Comando Nacional de Greve, o comando divulga um boletim das suas ações diárias e do movimento nacional. Nesse sentido, eu vou fazer uma meia-culpa nossa das sessões do IFG, porque também é papel ativo do Comando Nacional de Greve procurar saber quais são as sessões que estão mobilizadas ou estão em greve, mas também é papel das sessões encaminhar o Comando Nacional de Greve, que nós somos cerca de 200 sessões ao longo do país, especialmente num Comando Nacional de Greve, que ainda é pequeno. Hoje nós temos 4 camaradas no Comando Nacional de Greve. 4 pessoas não conseguem entrar em contato diário com as nossas mais de 200 sessões. Então, assim que a sessão deflagrou greve, vamos supor que dia 26 a gente faz a Assembleia Política, na semana seguinte, as sessões do IFG e do IF Goiano fazem as rodadas de Assembleia e começam a deflagrar greve nos nossos campos. E aí vai ser nosso papel local ou ligar, ou mandar mensagem, ou mandar um e-mail para o Comando Nacional de Greve, ou dizendo, olha, a sessão já está aí, entra em greve a partir do dia 5 de junho. O Sintef-Go entra em greve a partir do dia 6 de junho. E aí os principais canais para a gente ter acesso a esse levantamento que o Comando Nacional de Greve está fazendo no caso, nesse momento da greve do SINASEF, é o site do SINASEF e os grupos de comunicação do SINASEF Nacional. Eu abri aqui, já vou mandar no chat, o último boletim, o de hoje ainda não saiu, então vou mandar o link do boletim de ontem, e aí nesse boletim tem as sessões que já estão em greve, as sessões que vão começar, que já aprovaram, mas que começam greve de hoje até dia 24, e as sessões que têm assembleias marcadas também de hoje. Acho que a última data de greve, de assembleia que já foi deliberada é o dia 24 de maio também, que é uma assembleia do Instituto Federal de São Paulo. E todas essas informações podem e devem constar nesse boletim. Esse é o... mandei no chat. Desculpem, gente, eu mandei no chat privado. Vou mandar no chat do YouTube. Aguarda só um instante. Mas, de modo geral, é isso. Tá ótimo, Evaldo. Muito obrigada. Professor, quer fazer algum comentário
complementar? Bom, professora, primeiro, né, de fato, agradecer a oportunidade, né? Se o termo desagradar não foi bem usado, realmente a senhora usou melhor assustar, porque as perdas são impactantes mesmo, né? E, como eu falei, nós temos diversos motivos, né, para entrar em greve. As perdas salariais são, sim, um motivo real e iminente, mas, né, existem outros políticos e a gente deve, com certeza, debater isso. Para fechar, assim, a minha fala, assim, qualquer que seja o cenário que a gente consiga com esse governo, né, qualquer que seja, vamos supor que aconteça uma luz e os 19,99 que o governo, que a gente pediu ao governo, seja atendido. Nós vamos fechar o final desse ano com perdas significativas. Isso reflete para uma bola de neve de o ano que vem mobilizar de novo, ou então assumir outras perdas, né? Como eu falei, o sindicato tem uma planilha bem completa das perdas dos últimos 10 anos, para alguns níveis, chegando a quase 100% de perda, mais de 90%. Né? Então, eu acho que, para ser debatido, pensado, não só no IFG, no IF Goiano, no Sintef, mas nacionalmente, eu acho que o ponto central da nossa mobilização, inclusive para os técnicos que estão passando um arroxo maior do que o nosso, é garantir, pressionar por uma database, né? Isso precisa ser fundamental para que a gente não tenha que, de fato, pagar para trabalhar, né? A gente tenha condições para pensar sobre uma educação de qualidade do outro ponto de vista. No momento, a gente está brigando para manter, né, de alguma maneira, o nosso trabalho, os campos funcionando, né? As instituições têm tido perdas grandes, mas acho que pensando, então, no momento que é um momento para pensar na nossa carreira, nós como servidores, eu acho que é importantíssimo essa mobilização, a greve, essa pedida, mas mais do que isso é para o futuro ter noção de que se a gente não for uma luta por uma database, ou seja, um período do ano onde a gente tem algum tipo de reajuste estabelecido, essas perdas vão se acumular, né? Então, a tabela que eu mostrei aí, eu considero, por exemplo, 2019 um reajuste para a gente, entre aspas, né? Sem considerar perdas passadas, né? Então, de fato, vem acontecendo, a gente vem acumulando, e agora desembocou numa perda muito grande, né? Se a gente voltar como o sindicato apresenta as planilhas anteriores, a gente vai ter a real noção de quanto a gente tem perdido, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar com calma em cada sessão sindical. Olha, né, esse talvez seja o ponto principal, mais do que o reajuste que a gente de fato merece, garantir que a gente não seja, como o professor Valdo falou, né, o patinho feio do executivo, né, ter uma database. Se nós somos hoje, quem sabe lutar para que essa database de alguma maneira se concretize e a gente deixe de ser a médio e longo prazo esse patinho feio. Ótimo, professor Andrade, ótimo, Evaldo. Acho que nós temos um compromisso agora, né, já finalizando em razão do tempo, que é divulgar, fazer circular o link dessa atividade, que foi uma aula também de uma dimensão da nossa luta, entender a vinculação disso com a precarização, né, entender que isso impacta, inclusive, nas relações, né, em alguma medida, no interior das instituições, e às vezes a gente não sabe localizar. Isso impacta, inclusive, na restrição da nossa capacidade de sonhar, de construir projetos, e às vezes a gente não se dá conta. Então, acho que essa atividade tem essa finalidade, e nós temos agora essa chamada para o dia 26, certo, Evaldo? Janaína, eu ia fazer a chamada para o dia 26, mas eu também provocaria, sei que é sábado, mas eu convido os colegas a participarem da atividade do dia 21. Vai ser uma atividade ampliada, vai ser um momento em que nós conseguiremos ter um panorama não só do Sinasef, mas também de como está a mobilização nas universidades federais, com Andes e Fazubra, saber qual foi as forças que eles conseguiram acumular nesse período, que a gente, de boca, sabe que estão num contexto muito parecido com o nosso, do Sinasef, mas vai que teve alguma outra situação recente, que eles estão se aproximando também do movimento paredista. Acredito que estão se aproximando, numa velocidade menor que a do Sinasef, a velocidade do Sinasef, e é uma coisa que é engraçada. Historicamente, o Sinasef segurava mais. E esse ano, o Sinasef tentou segurar
para sair com Andes e Fazubra, e infelizmente não deu. O Congresso... esse foi um comentário que eu fiz ontem com o Valmir, quando a gente conversava. Existem dois... A gente vê claramente a necessidade da greve, da paralisação, dessa luta, vê a dificuldade que está a construir nos nossos locais de trabalho essa luta, e existem nos dois... O grupo mobilizado para a greve é um grupo que está muito aguerrido, tanto que o Instituto Federal de Minas Gerais e o Instituto Federal da Bahia entraram em greve algumas semanas antes do Sinasef Nacional. Então, quando o Sinasef Nacional deflagra a greve, se eu não me engano, já tinha 3 semanas que o Instituto Federal de Minas Gerais estava em greve. E sabendo da necessidade, mesmo que as nossas forças estejam sendo seguradas por nós mesmos, por todos esses detalhes que eu falei no início, a mobilização desses lugares que já deflagraram tem trazido um ânimo que ainda não foi suficiente para que se torne um movimento de massa, mas que tende a se tornar. Então, quem tiver condições, nos nossos grupos de WhatsApp já estão circulando os links para participação na reunião ampliada do sábado. A reunião vai acontecer das 14 às 18 horas, vai ser numa sala do Zoom. Então, mesmo não participando, eu sou uma pessoa que vou participar, então são informações que se poucas pessoas participarem no sábado, no dia 26 eu vou trazer essas informações para a gente, quando as sessões do IFG e do IF Goiano se reúnem, e para a gente conseguir continuar. Aqui em Jataí, nós provavelmente vamos fazer uma assembleia local antes do dia 26. Dificilmente vamos aprovar a greve nessa assembleia local antes do dia 26, mas acho que amanhã a direção marca a assembleia e a gente já vai ter um panorama um pouco maior de como foi esses últimos 15 dias na nossa mobilização local. Ok, então são compromissos com essa leitura do dia 21, com discussão nos campos, né? E o nosso encontro, nossa assembleia no dia 26, certo? Então, certinho. Finalizamos a transmissão, agradecemos quem pôde nos acompanhar e solicitamos que vocês repliquem, por favor, para que o maior número de pessoas conheçam aí o trabalho exaustivo que o professor Andrade fez e trouxe para nós, assim como a leitura que o Evaldo nos apresenta nesse momento. Então, agradecemos e desejamos boa noite, bom trabalho para todo mundo.